Vamos lá para a gravação do nosso caderno de erros de hoje. Bom, se você não conhece o Medq ou ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um link para você se inscrever no Medq, né? Tem um link para fazer o plano semestral com desconto também. Você vai dar uma olhada lá e ver qual plano que encaixa mais para você, né? Lembrando que o detalhe é de que se você se inscreve direto pelo site sem usar um link de um afiliado, que no caso sou eu, você paga 10% mais caro. Se você usar o link de algum afiliado, você consegue certo tipo de desconto. Beleza? Vamos lá, vamos fazer 5 questões aqui do nosso caderno de erros, né? Começar aqui pela questão 1, né? E na questão 1, o senhor JNS, trabalhador da construção civil, sofreu uma queda, fraturou a tíbia. A pergunta é: que tipo de acidente de trabalho é esse, né? Que tá certo aqui? Não é considerado acidente de trabalho? Ninguém marcou isso, né? Com certeza. Trata-se de um acidente de trajeto? Ninguém marcou isso, né? Agora, trata-se de um acidente típico e a CAT deve ser preenchida em 2 vias. Aí fica o outro aqui também. Trata-se de um acidente típico, a CAT é de responsabilidade do médico assistente, né? Primeiro que a CAT pode ser aberta por alguns indivíduos, né, que vão participar dessa cadeia aí dos fatos, não necessariamente o médico assistente, né? A empresa pode abrir o CAT, deve teoricamente, na verdade, abrir o CAT, mas pode ser o próprio segurado, pode ser o sindicato, pode ser o médico, né? Então alguns indivíduos aí podem registrar o CAT, né? E qual que é o conceito de acidente típico? É o acidente típico, ele geralmente é provocado por determinada ocupação, né? Então aqui no caso do paciente construção civil, não era para ele sofrer queda de andaime, né? Então essa aqui é alguma falha, ele não usou EPI, e não tinha um técnico de segurança do trabalho ali para observar o que ele estava fazendo, né? O que seria um acidente típico? O paciente que trabalha levantando peso e desenvolve uma hérnia discal, né? Dor lombar crônica. Isso é acidente típico daquele trabalho. Aquele trabalho precisa ser feito por determinado motivo e ele é regulamentado, ok? Só que ele produz, né? Ele tende a produzir esse tipo de lesão, por exemplo, né? Então vamos passar aqui, né? Trata-se, no nosso caso aqui, a alternativa B é a correta. Trata-se do acidente de trabalho grave e a CAT deve ser preenchida em 4 vias. Para quem que são essas 4 vias? Tá aqui, né? Então a primeira via é para o INSS, a segunda via é para o próprio segurado, a terceira via é para o sindicato, que representa aquele grupo de trabalhadores, e a quarta via para a empresa, certo? Então tá aí. Vamos para a segunda questão aqui, que é uma outra que eu quero responder também, né? Essa é uma questão que já passou várias vezes por aqui, mas é sempre bom a gente reforçar alguns conceitos, né? Então uma tercigesta com 33 semanas e 5 dias, que teve rotura de prematura de membrana há 2 dias. Beleza, então o que preocupa aqui a gente é que agora a gente tem um caminho de passagem, né? Antes a gente não tinha, porque a membrana protegia, né, a passagem de germes, né, a passagem de patógenos, por exemplo, para dentro da cavidade endometrial, e agora a gente tem o caminho aberto, né? Rompeu a membrana e a gente pode passar germes. Então o que a gente vai ficar olhando agora? Se o corpo dela começa a reagir no sentido de sofrer infecção, certo? Outro detalhe é que, bom, seguindo nesse raciocínio, quais são os primeiros parâmetros que a gente vai olhar? A taxifigmia, né? A febre é um sinal mais tardio. A taxifigmia é o que vai chamar um pouco da nossa atenção aqui. Então a gente vai ter uma frequência cardíaca elevada, talvez até uma certa variação na pressão, não digo hipertensão arterial, mas variação na pressão, né? A gente, com esses sinais aqui, já começa a andar bastante, né? Começa a andar mais para o caminho de endometrite.
E aqui a nossa paciente tem temperatura 38,9, então ela já tem esse sinal mais tardio, sugestivo. Frequência cardíaca do bebê já começou a se elevar, a gente tem 168 batimentos. E aí eu passo o espéculo e vou dar uma olhada, né? Como é que tá esse colo, o que está acontecendo, se tem fluido ou não. E a gente viu na nossa paciente que ela tinha saída vaginal de líquido amniótico claro, com odor fétido, né? Esses aí são sinais claríssimos da endometrite. O que a gente faz? Aqui eu só queria chamar, né? Então, a alternativa correta, né, que é a nossa conduta nesse tipo de caso, é iniciar antibiótico terapia e acompanhar o trabalho de parto, né? Esse trabalho de parto. Essa antibiótico terapia aqui, ela dá até uma prolongadinha, inclusive, no trabalho de parto, mas o nosso principal motivo de fazê-la aqui é porque ela já tem, essa mulher já tem infecção. Então por que a gente não interrompe imediatamente esse parto e não, por exemplo, faz cesariana? Porque eu vou infectar a cavidade abdominal dela, isso vai ser um problema muito maior, né? Então, o que a maioria das pessoas aqui acabaram marcando, realização imediata de cesariana. Eu provavelmente, quando errei essa questão, eu não sei se eu errei, não são todas as que eu erro exatamente, que eu coloco no caderno de erros, né? Às vezes são conceitos mais claros ali que eu quero ter sempre fixo, quero repetir com uma determinada frequência e acaba colocando aqui. Realização imediata de cesariana, né? Que a pessoa acabou marcando de errado aqui, por causa de taquicardia fetal e das condições maternas, né? E essa é uma conduta que a gente não pode fazer, né? Vamos seguir aqui para a questão 6. Eu quero 10 minutos de vídeo, então vou tentar ser mais rápido. Essa aqui é uma mulher jovem, com 2 perdas gestacionais, uma com 10 semanas, outra com 18. A gente quer entender o que está acontecendo com ela, né? Fez um exame, entendeu o que tinha na família, nega eventos de trombose na família. Então o que ela tem, né? Aí a gente faz autoanticorpos e observa anticardiolipina IgM IgG positivos e beta-2 glicoproteína 1 reagente. O que ela tem? Ela tem síndrome do anticorpo antifosfolipídio, né? Que impede a progressão das gestações dela. O que a gente faz para ela? Enoxaparina, né? Enoxaparina vai evitar que ela faça trombos ali no momento que ela estiver começando ali tá começando não, né? Tá progredindo a invasão do trofoblasto. Ela não faz trombos naquela região e ela consegue progredir essa invasão do trofoblasto e nutrir esse feto, né? Vamos seguir aqui. Quero ir para a questão 5 aqui agora. Não, questão 5 acabou de ir. Questão 8. Rapidamente, tentar fazer rapidamente aqui também. Aqui é um paciente de DPOC com 53 anos, super jovem, né? Tabagista ativo. Tem alguns outros detalhes do exame que deixam claro ali que ele tem DPOC. E a questão vem perguntar para nós quais são os tratamentos que alteram o curso da mortalidade desse paciente, né? E quais são os tratamentos que alteram o curso? Cessar tabagismo, disparadamente, a melhor decisão terapêutica, e oxigenoterapia domiciliar. Ah, mas ele não tem... E aí o pessoal aqui, os nossos colegas comentaram aqui embaixo, esse paciente não tem indicação, porque ele satura 89%, PaCO2 de 47%, a pressão parcial de oxigênio é de 60%, ele não tem indicação de fazer essa oxigenoterapia domiciliar. Mas aí passou, né, o detalhe aqui de que ele tem pressão sistólica da artéria pulmonar de 50, uma pressão elevada, ele tem hipertensão pulmonar, né? Com hipertensão pulmonar aí sim ele já tem indicação de fazer oxigenoterapia, né? Então, altera o curso da mortalidade desse paciente. Cessar o tabagismo e oxigenoterapia domiciliar, né? Beta-2 de longa não altera, corticoide inalatório não altera a mortalidade, né? Pode reduzir a exacerbação, mas interessantemente não altera a mortalidade. E a gente vai para a última questão desse caderno de erros de hoje, né? A última questão também é uma questão tranquila, simples, 40 segundos para responder. A gente tem uma paciente com 25 anos, quando o trabalho de parto teve uma laceração perineal. Só que essa laceração acometeu a camada muscular, mas preservou o esfíncter anal. A questão quer saber qual que é o grau, né? Então, no grau 1 a gente teria uma lesão bem leve ali, só na mucosa. No grau 2 já pegando o muscular, só que ainda preserva o esfíncter anal, né? Que seria uma complicação, seria uma elevação de grau, pensando que agora a gente tem que reconstruir um esfíncter, né? No terceiro grau, o esfíncter anal. E no quarto grau,
além do esfíncter anal, lembrando que isso surgiu lá a partir da vagina, né? Além do esfíncter anal, agora a gente já pega mucosa retal, né? Então surgiu aqui na frente, a partir da vagina, né? Não sei se dá para explicar aqui, né? Surgiu aqui na frente a partir da vagina, agora chegou no ânus, aqui. No nosso caso é segundo grau, né? Só pegou alguma musculatura aqui perineal, só que ainda não afetou o esfíncter anal. No terceiro grau vai ter afetado o esfíncter anal, né? Então rasgou o esfíncter anal. E no quarto grau corta a mucosa retal, né? É assim que se classifica esse tipo de lesão. Beleza? 10 minutos e 30 segundos. Finalizado o vídeo aqui. 5 questõezinhas do caderno de erros. Boa sorte aí no seu caderno de erros.